Dia, dia, mas que senhor surpresa agradável. Tudo bem? Como vai o senhor? Tudo bom, pastor? Tudo bem. Doutora, conte-nos, qual foi a experiência da senhora, doutora Albertina, com o poder do sacrifício? Sim, bispo, eu vim aqui e agradeço a Deus por estar aqui. É a primeira vez que eu dou este testemunho. É uma honra glorificar a Deus, porque de facto quem viu o que era o nosso casamento e o que é hoje, que eu vou narrar, só o poder de Deus para transformar. Nós viemos de uma situação que antes de nos casarmos, estávamos mesmo muito apaixonados, não passávamos um sem o outro, era uma maravilha, era muito bonito mesmo. E depois entrou uma maldição e a partir daí nós sofremos muito com tudo aquilo, ao ponto de eu ter ficado muito doente, perdi as crianças, enfim. Em nossa casa nós não tínhamos paz nem harmonia. Só para ter uma ideia, nós para dormirmos, bispo, tínhamos que sacudir a cama diariamente porque havia pragas de centopeias até dentro da nossa casa, na nossa própria cama. A partir daí, e por causa das minhas doenças, as coisas começaram a ir mal. Nós não é que tivéssemos muitas brigas, mas havia uma insatisfação no nosso meio e levava muitas vezes a ele a ter outros tipos de comportamentos fora, com outras mulheres. E depois disso, nós falávamos, conversávamos, chorávamos juntos, não entendíamos porquê. Entretanto, os anos foram passando, depois de muito procurar aqui e ali, como Desculpe sabe... interromper a senhora, mesmo amando a sua esposa, a sua família, mas havia algo que tentava separá-los. Isso, havia sim, bispo. Nós sempre, como disse a minha esposa, sempre gostamos um do outro. Desde então, quando nos conhecemos, estávamos na escola, ela no liceu e eu na escola comercial. E nós alimentamos sempre aquele amor, alicerçamos a nossa união e então decidimos casar. Foi a partir daí, conforme disse a minha esposa, começaram a surgir esses problemas. Mas nunca deixou de existir, apesar de haver esses conflitos internos dentro de nós, devido às coisas que aconteciam, nunca deixou de haver aquele amor entre nós. E, bispo, passamos coisas que eu não desejo a ninguém, absolutamente a ninguém. A nossa guerra era com bichos. A minha mulher chegou a abortar 3 vezes, 4, né, filha? 4 vezes. Portanto, era a ansiedade de um casal ter filhos e ela sempre a abortar. Ó, bispo, aquilo rebentou connosco. Eu fiquei tão revoltado, e depois a minha mulher, ela veio primeiro à igreja. E eu até disse, como o bispo já sabe, eu disse, não vou para ali, não quero nada disso, e então... Havia uma oposição. Exato, bispo. E então, pronto, eu depois vi a transformação, a mudança dela, e depois ela convidou-me, eu vim Aonde também. que entra, perdão, doutora, o poder do sacrifício na vida de vocês? Sim, bispo, como as coisas estavam muito mal, ao ponto de depois, quando eu entro para a igreja, passado alguns anos, eu fui levantada à obreira. Bispo pode não acreditar, mas aí foi o meu pior inferno. O terrorismo entrou na minha casa através do meu marido. Nós deixamos de ter paz. Meu marido proibiu-me de vir à igreja. Eu não podia ter a Bíblia em cima da mesa de cabeceira. Os livros todos do Bispo Macedo tiveram que ser recolhidos, escondidos, porque ele simplesmente proibiu. Não podíamos ver a Record. Ele proibiu tudo e eu tive que resistir a essa voz que eu sabia que vinha do inferno. Calava-me, não brigava com ele e disse, se Deus é comigo, eu não saio. Foi aí que ele me confrontou e disse, escolhe ou a igreja ou o nosso casamento, tal e qual, bispo. Nunca regateei, nunca respondi mal, mas naquele dia disse, eu escolho Jesus, se faz favor, a porta da rua é a serventia da casa, se alguém tem que sair aqui, és tu. Então resisti, fiz o meu desafio de fé. Lembro que na altura até pedi o conselho ao pastor e fizemos então um propósito, era Fogueira Santa. Lembro que peguei na fotografia dele, orei no altar, houve um propósito no monte e subi e descemos aquele monte com a fotografia dele. E a partir daí ele foi se transformando ao ponto de ser ele o primeiro a ligar a Record e a ver as escondidas de madrugada. E leu todos os livros do Bispo Macedo, inclusive o Nada a Perder. Foi uma guerra lá em casa porque ele não o largava para eu ler também. Já linha lido, relido.
E graças a Deus eu posso dizer que houve uma paz, uma transformação, mas foi preciso eu ter ouvido e obedecido a voz de Deus. Sim. Não houve conflito, não houve confronto com Ele direto, mas simplesmente as minhas orações. Teve que assumir a fé, sim. E materializá-la por meio do seu sacrifício. No altar, sim, senhor bispo. A senhora atribui então essa transformação no casamento, completamente, na família, ao sacrifício para Deus. Para Deus. O que o senhor tem a dizer diante dessa transformação? Estou feliz, bispo, estou feliz, sinceramente. Para quem não conhece a palavra, fica precisamente do lado oposto, mas depois de conhecer, quer cada vez mais ir buscar este caminho. Portanto, estou muito feliz com a minha esposa. Hoje é uma mulher maravilhosa, conforme sempre foi. Eu amo esta menina que está aqui. Parabéns. Parabéns. Maravilha, muito obrigado.